Palestra de Joel Goldsmith. Eu escolhi você. Tape 556, parte 2, tradução de Rosilda Rocha. Assim, o fato de que comecei com uma consciência pura, infinita, significa que, independentemente de minha maldade ou mediocridade hoje, existe uma força trabalhando em mim e através de mim e gradualmente dissolvendo tudo isso. E, eventualmente, através dos séculos, essa força dissolve cada pequenina porção de mal, de corrupção que foram assimiladas, até que, eventualmente, me encontre mais perto daquilo que eu era no início, mais perto da glória que eu tinha com Deus antes que a terra existisse. E então, não posso ter crédito, porque como um ser humano, jamais seria outra coisa senão um ser humano. A autopreservação é a primeira lei da natureza. E é uma coisa tão reconfortante. Ela nos permite matar o assaltante que vem à nossa casa quando está faminto. Nos permite matar nossos vizinhos sob o nome de guerra. Nos permite privar nosso vizinho de seu dinheiro quando precisamos dele ou queremos. A autopreservação nos dá uma desculpa para todas as nossas maldades. Porém, à medida em que essa consciência pura trabalha em você, você deve eventualmente chegar ao ponto onde dirá: é a minha vida mais preciosa aos olhos de Deus do que a vida dos russos? Ou a vida dos japoneses? Tenho o direito de tirar a vida deles para salvar a minha? Ou não é isso uma parte da experiência adâmica? E, eventualmente, chegaremos a compreender por que o Mestre disse: que coisa maior você pode fazer do que dar a sua vida pelo outro? Em simplesmente compreender isso, tem minha vida mais importância aos olhos de Deus do que a do assaltante? Não é possível que no próximo ano esse assaltante possa ser um santo? Eu sei que a igreja tem um personagem que, de acordo com sua própria confissão, era muito mau. Santo Agostinho. E simplesmente pense se alguém achasse que era necessário matá-lo. Não. Você vai descobrir que a consciência do homem, sua consciência e a minha, é a consciência de Deus, não condicionada e pura. Porém, a minha consciência e a sua são a mesma consciência. Portanto, você tem o ensinamento do Mestre. Quando fizeste ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. Porém, quando não fizeste ao menor dos meus irmãos, a mim não o fizeste. Porque eu e o menor dos meus irmãos somos um. E assim você vê que qualquer injustiça que fazemos uns aos outros, estamos fazendo a nós mesmos. E é por essa razão que existe uma lei kármica. Agora vocês sabem que se a lei do karma fosse reconhecida, o que no ensinamento cristão é: aquilo que semear, isso também ceifará. Se isso fosse reconhecido, amanhã estaríamos todos no céu. Todo mundo de injustiça, de guerra, de pobreza desapareceria em 24 horas, se aceitássemos esse ensinamento de Jesus.
Porque desse minuto em diante eu estaria reconhecendo que qualquer mal que faço a você, estou fazendo a mim mesmo. E então não o faria. Qualquer assassinato que fizesse, estaria fazendo a mim mesma. Qualquer ameaça que estivesse fazendo ao outro, estaria fazendo a mim mesma. E pode ver que isso purificaria a mim mesma. Num instante, eu observaria a mim mesmo, purificaria a mim mesmo. Não, nunca, jamais, eu jamais poderia deixar meu pensamento sair por aí em forma de ódio, inveja, ciúme, malícia, luxúria. Levaria apenas 5 minutos para ter paz na terra. Simplesmente a aceitação desse único ensinamento do Mestre, a lei kármica. Aquilo que semear, isso também se fará. O que você está fazendo ao outro, está fazendo a si mesmo. E o que não está fazendo pelo outro, não está fazendo para si mesmo. Porque nós somos um. Você pode pensar que existem 500 pessoas nessa sala. E para o sentido humano existe. Todavia, a vida de cada uma dessas 500 pessoas é a mesma vida. E se eu tirar uma vida, tirei a minha, porque existe somente uma vida nessa sala. Existe somente um suprimento nessa sala. E se eu tirar $1 de você, $1 que não ganhei, estou tirando de mim mesmo, porque existe apenas um ser nessa sala. Somente um ser, e esse é o Cristo. Cristo é o meu ser. O Filho de Deus é o meu ser. E o Filho de Deus é o seu ser. E o mal que faça a você, estou fazendo ao Cristo, ao Filho de Deus. O que faço de bem, de amor a você, estou fazendo ao Filho de Deus. E qualquer homem que diz que ama a Deus e não ama seu próximo é um mentiroso. No inglês claro, na medida em que fizeste ao menor dos meus irmãos, fizeste ao Cristo, ao Filho de Deus em mim. Portanto, nós nunca escolhemos Deus, nunca escolhemos a vida espiritual, nunca escolhemos seguir o caminho espiritual, porque o ser humano não é capaz disso. Um ser humano é uma criatura separada e à parte de Deus. Porém, em algum ponto de nossa evolução, a luz rompe e nos dirige e nos coloca no caminho. Agora, a razão por que a maioria não permanece no caminho é que não é um caminho fácil. O caminho é estreito e apertado e poucos são os que entram por ele. A razão é essa. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Em outras palavras, se você estiver desfrutando de uma boa saúde humana, existem chances de que a melhor forma de trazê-lo de volta para Deus é tirar essa saúde de você. Deus não atira. Deus não tem conhecimento de saúde boa ou saúde má. Porém, o fato de que a luz está rompendo começa a quebrar essa saúde física. Porque a saúde física não é de Deus. A saúde física é simplesmente um acidente da natureza. Alguns a têm e outras não. Alguns nascem com a mesma e outras não. Está além do controle de qualquer pessoa se vai estar doente ou com saúde. Se Deus desse saúde física, todos seríamos saudáveis.
Porém, saúde física não é saúde. E, portanto, se nos agarrarmos a um sentido físico de saúde, existem chances de que essa luz, rompendo, irá destruir essa saúde física para nos forçar a fazer a transição para a harmonia espiritual, completude espiritual e imortalidade. Da mesma forma, se nos agarrarmos à crença de que dinheiro é suprimento ou propriedades é suprimento, pode ser que o surgimento dessa luz, o romper dessa luz, nos prive de nosso suprimento, de nosso dinheiro, de forma que percamos esse falso sentido de dinheiro como suprimento. E, através dessa experiência, aprendamos sobre a natureza espiritual do suprimento. E assim é que o mal, aquilo que o mundo chama de mal, do qual vocês estão conscientes hoje, não é mal de forma alguma, é a destruição do mal. O Cristo está agora entrando em toda a consciência humana e, ao fazer isso, está destruindo a crosta dos velhos padrões. As nações que mantêm outras nações em subjeção estão descobrindo essas nações se separando delas forçosamente se não lhes derem a liberdade voluntariamente. O capitalismo do século XIX não tomaria a responsabilidade pelos seus trabalhadores. Porém, o governo tomou a posição de dolorosamente forçá-los a fazer alguma coisa sobre isso. As uniões sindicais se levantaram e penosamente os forçaram a fazer alguma coisa. Todas essas greves, bloqueios, guerras, chamamos a isso de mal. Porém, esses próprios males estão destruindo os males que estão incrustados na consciência humana. E dessa destruição surgirá o bem. E assim é. Não acredite nem por um momento que qualquer mal está acontecendo na Terra hoje. Tudo o que está testemunhando é a destruição dos males que já existiam anteriormente. E isso está acontecendo de muitas formas. Não preciso lembrá-los de que tem sido um costume, na fé católica romana, condenar os pecadores, excomungar pecadores, fazer ameaças de que irão passar séculos no purgatório e assim por diante, antes que possam ser perdoados. E justamente agora, tudo isso está sendo mudado naquela igreja, numa tal extensão que, em 9 de abril, o Papa Paulo visitou uma prisão em Roma e disse para os homens: não estou aqui por qualquer razão romântica ou humanitária. Estou aqui para lhes dizer que reconheço o Cristo encarnado em vocês. Disse isso para pecadores na prisão. Você vê que existe uma destruição do mal? Na Inglaterra, vocês sabem, decidiram não ter uma Bíblia católica romana e uma Bíblia da Igreja Inglesa. Decidiram ter apenas uma Bíblia. Existe uma destruição do mal e algumas vezes é muito dolorosa. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. E esse eu é essa consciência divina, perfeita, infinita que eu sou. E esse eu veio para destruir os velhos padrões do homem Joel e revelar o Cristo no homem. E assim em cada um de nós. O ser básico é o ser de Deus. E, portanto, as Escrituras dizem: aquiete-se
e saiba que eu sou Deus. Agora, esse eu é essa consciência divina infinita, que era a nossa glória no início, antes que o mundo existisse. E as Escrituras dizem em uma linguagem clara: eu vim para que tenham vida e para que tenham vida mais abundantemente. Agora, por apenas alguns momentos, fechem seus olhos. Eu estou à porta e bato. E vocês respondem: entra, Senhor. Fala, Senhor. Teu servo ouve. Agora você tem o sentimento de abrir a si mesmo, abrir sua consciência para a entrada desse ser divino, o eu que está batendo a porta. E você a abre. Você abre sua consciência hoje, amanhã, na próxima semana, até que, eventualmente, cedo ou tarde, isso acontecerá. Você ouvirá diretamente do centro de seu próprio ser. Em algum lugar entre o peito e a cabeça, você ouvirá algo dizendo: eu vim, eu estou contigo. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu vim para que tenha vida e para que tenha vida mais abundantemente. Eu sou teu pão, carne, vinho e água. Eu sou o teu suprimento. Eu sou a presença de Deus em ti. Eu sou o caminho. O caminho sou eu. Se tentar ir por outro caminho, você falhará, porque eu sou o único caminho. Eu, no centro de seu ser. Aquiete-se e saiba que eu, no centro de seu ser, sou Deus. E agora, olhe para o mundo lá fora. Abra seus olhos, olhe para fora e então compreenda isso. Não existe poder algum no céu, na terra ou no inferno maior do que esse eu. E nesse momento, solte todo o medo de qualquer coisa ou de qualquer coisa externa ao seu próprio ser. Não existe poder algum no céu, na terra ou no inferno maior do que eu, porque eu, no centro de seu ser, sou Deus. E eu vim para que tenha vida, e eu estarei contigo até o final do mundo. Olhe para mim e seja salvo. Olhe para o eu, o Espírito de Deus em você, e compreenda: nenhum poder no céu, na terra ou no inferno é maior do que esse eu. Bem, vamos descansar por uns poucos minutos e sei que manterão essa atmosfera de paz e quietude até prosseguirmos. Eu estou à porta e bato. Isso significa que o Cristo, o Espírito de Deus, está presente onde você está. Significa que se eu olhar para fora, através de olhos humanos, estarei consciente de pessoas jovens, de meia idade e talvez de pessoas velhas, pessoas saudáveis e doentes, pessoas boas, provavelmente algumas pessoas mais. Você nunca pode dizer o que vem à sua porta. Pessoas pobres e ricas, pessoas livres e escravas. Isso é o que você e eu encontraríamos no meio dessas 500 pessoas. Porém, no momento em que o Espírito de Deus
entra em minha alma, eu vejo algo diferente. Eu vejo o Cristo de seu ser. Eu vejo um brilho em seus olhos que é completamente espiritual. Eu vejo alguma coisa por trás de seus olhos que é você. E então perco todo o sentido de macho e fêmea, jovem e velho, doente e saudável. Tudo isso se dissolve, porque realmente vejo sua identidade espiritual. E porque vejo essa identidade espiritual, eu a desperto em você. Ela está dormente nos humanos. Não, eu não quero dizer em todos aqui, porque sei quantos de vocês foram despertos. Porém, o que quero dizer é, na cena humana, o Espírito de Deus está dormente no indivíduo. Todo mundo tem, todo mundo é esse Espírito. Não faz diferença quão decadente o indivíduo possa estar. Não faz diferença quão perto da morte possa estar, ou até mesmo se passou para outra dimensão. Todo mundo é esse filho em sua verdadeira identidade. Porém, ela está tão dormente que, como humanos, nos tornamos separados da mesma e perdemos a consciência de que somos esse espírito. E a religião tem exercido uma grande parte nisso. Ela tem nos ensinado que fomos concebidos em pecado e em iniquidade fomos gerados. E isso nunca foi verdade. Isso foi mentira desde o início. Nenhum homem sobre a terra é seu pai. Existe somente um pai, aquele que o criou. E você foi concebido imaculadamente. Não foi preciso um pai e uma mãe para a sua concepção. Isso é parte do sonho de Adão ou da crença em dois poderes. Porém, a verdade é que você é o eu. E esse eu é Deus, o Espírito, ou o Filho de Deus, o Cristo. Deus o Pai, aparecendo como Deus o Filho. E, portanto, lembre disso. O homem natural não pode vê-lo dessa forma. O homem natural não pode vê-lo como um filho de Deus, porque a sua identidade espiritual deve ser discernida espiritualmente. E se eu não tiver a capacidade do discernimento espiritual, não posso testemunhar o Cristo de seu ser? E, como ser humano, você jamais pode testemunhar o Cristo do meu ser. Como ser humano, tudo que pode ver é minha altura e meu peso. E por causa de nosso centro humano de valores, alguns de vocês podem gostar do que veem em mim e outros não. E tudo isso está certo e próprio na cena humana. Todavia, na proporção de sua capacidade espiritual, de sua percepção espiritual, você imediatamente dirá para si mesmo. Nenhum homem poderia inventar essas palavras. Nenhum homem poderia pensá-las. Isso deve ser uma mensagem do Filho de Deus ou da mente divina através do Filho. E então você diria como Pedro disse ao Mestre: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: A carne e o sangue não lhe revelou isso. O sentido humano não fez isso. Sua percepção espiritual, seu despertar espiritual, sua identidade espiritual, o Pai dentro de você revelou que eu, que pareço com um Rabi hebreu, sou o Cristo.
Eu que estou usando o hobby de um rabi hebreu, eu sou o Cristo. Somente a capacidade espiritual, o discernimento espiritual poderia revelar isso para você. E assim é que isso só pode ser revelado espiritualmente. Quando Paulo era Saulo de Tarsus, ele não testemunhava o Cristo, nem testemunhava a cristandade dos pagãos da Europa. Todavia, após sua experiência na estrada de Damascus, ele teve o conhecimento de que não existe judeu, nem gentio, nem escravo, nem livre. Sabia que nem a circuncisão, nem a incircuncisão o levará ao céu. Através do discernimento espiritual, ele percebeu o Cristo no homem e viajou para espalhar essa palavra. Da mesma forma que o Papa Paulo foi à prisão para dizer: eu vejo Cristo encarnado em você. E que efeito você pensa que isso teve naqueles homens? Pode imaginar como seus ombros relaxaram quando ouviram isso? Depois da forma que vinham sendo acusados de serem criminosos, depois da forma que vinham sendo perseguidos por serem pecadores, e de repente ouvir: eu testemunho o Cristo encarnado em vocês. Eles perderam toda a capacidade de pecar. E assim é que, à medida em que alcançamos o discernimento espiritual e olhamos para fora e testemunhamos o Cristo do seu ser, você perde a capacidade de pecar ou de adoecer. Essa é a natureza da cura espiritual. Não é um tratamento, não é uma porção de palavras faladas ou tantos pensamentos expressos. Por quê? Quem por se preocupar pode fazer você ficar bom? Quem por se preocupar pode fazê-lo próspero? Quem por se preocupar pode torná-lo livre? Todavia, pelo poder do discernimento espiritual, é possível dizer: acordem, acordem vocês humanos, acordem e deixem o Cristo do seu ser, o Cristo dentro de você, torná-lo livre. Eu reconheço o Cristo em você. Mas vocês veem, vocês não podem fazer isso com suas mentes. Uma das dificuldades dos estudantes do caminho infinito é que todos eles têm experiências passadas que se intrometem em seus caminhos. Podem ser experiências da ciência cristã, ou da Igreja da Unidade, ou do Novo Pensamento, ou da Igreja Ortodoxa. E, a princípio, todas essas experiências são blocos de tropeço. Se a experiência é da metafísica, o bloco de tropeço é que em todos os ensinamentos metafísicos é ensinado que a mente é um sinônimo para Deus. E isso nunca foi verdade e nunca poderá ser. E a razão é que você pode usar a mente. E eu estou certo que sabe que não pode usar Deus. De fato, lhe foi dada uma mente para seu uso. E novamente a mente pode ser usada para o bem ou para o mal. Você pode usar a mente para abençoar, você pode usar a mente para amaldiçoar. Você pode usar a mente para dar e você pode usar a mente para tirar. A mente definitivamente não pode ser Deus. A mente, em seu estado puro, é um instrumento. Em seu estado não condicionado, a mente não é boa nem má. É um instrumento, como o corpo.
Agora, o corpo em seu estado original é puro. Veja a minha mão. Minha mão não tem o poder de pecar, não tem o poder de bater, não tem o poder de matar. Por outro lado, não tem o poder de ser benevolente. Minha mão é um instrumento morto, o qual eu governo. E, através da mente, a mão recebe ordens para dar ou tirar, afagar ou bater, ser boa, fazer o bem ou fazer o mal. Porém, nela mesma não é boa nem má, nem a mente. A mente é um instrumento para enviar e receber mensagens. E assim, se eu dissesse para a mente, pegue essa mão e roube, a mente passaria essa mensagem para a mão e a mão roubaria. Mas vocês notaram que através de toda essa experiência existe um eu funcionando? Então, a questão é se esse eu é o homem natural, o homem da terra, que é ambos bom e ruim, capaz do bem e do mal, ou se estou falando do eu como filho de Deus. O mestre falou de ambas as formas. Quando ele disse, de mim mesmo não posso fazer coisa alguma, se der testemunho de mim mesmo, estou falando a mentira, ele estava falando de eu, Jesus. Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, eu sou vida eterna, eu vim para que tenham vida. Ele estava falando como o Filho de Deus. E assim é que se eu falar de Joel, então digo, eu vejo homens e mulheres, jovens e velhos, doentes e saudáveis. Todavia, eu, Joel, acabei com esse hábito há 30 anos atrás. Eu vejo através de um discernimento interior que me revela a identidade espiritual do homem, do animal, do pássaro, da besta, da planta, do mineral. Eu vejo a consciência por trás da forma. E isso acontece somente através do discernimento espiritual. No momento em que somos tocados pelo dedo de Deus, essa capacidade se desenvolve em nós. Primeiro vagarosamente, e então, ultimamente, ela deve assumir o comando completamente. Então, se eu viver minha vida de forma a testemunhar somente essa identidade espiritual, se aprender a lição de fazer a você o que gostaria que me fizesse, então criei em minha própria consciência um estado de pureza, um ser que não tem intenção alguma para pessoa alguma, nenhuma intenção para o seu talão de cheque, nenhum projeto de manter pessoa alguma em escravidão. Tudo isso desaparece. Minha única expectativa no relacionamento com vocês está naquilo que posso partilhar com vocês. E o que posso partilhar realmente é a experiência de testemunhar a sua identidade espiritual. Muito obrigada.